Olá, tudo bem? Meu nome é Jales, eu sou médico psiquiatra. Eu estou trazendo essa apresentação em vídeo aqui para vocês sobre um tema muito importante, que é a progressão das doenças psiquiátricas, como, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, e como isso pode progredir para coisas muito ruins, como estados demenciais, né? Esse é um livro do professor Flávio Kapczynski, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje na Universidade McMaster, no Canadá, onde ele aborda, desde no CAMAT, né, isso do ano de 2018, a progressão da doença bipolar. É um livro base, né, para entender esses mecanismos. E também um outro livro do próprio Flávio Kapczynski, com outros colegas, sobre o uso da tecnologia do Big Data na avaliação de saúde mental. Então, vamos entender aqui por que esse assunto começou a ser tão evidente. E veja bem, né, nós temos que compreender que as pessoas que têm doenças psiquiátricas, como, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, tem uma chance maior de morte, né, prematura, do que pessoas que não apresentam essa doença. Então, 7 milhões de pessoas foram incluídas nessa análise, com todos os tipos de doenças psiquiátricas, e todas elas foram associadas, né, a um maior risco de mortalidade. Veja que o odds ratio aqui, o rate ratio, foi de 1,92, ou seja, quase 2 vezes maior a chance de a mortalidade do que nas pessoas que não apresentam doenças psiquiátricas. Vamos ver, por exemplo, a depressão e a idade, né, o envelhecimento. Nós imaginamos que desde alterações estruturais no cérebro, como a diminuição do volume cerebral, o aumento dos ventrículos e a diminuição de produção das neurotrofinas, a imunossenescência, né, que é um aumento da inflamação, aumento de CD6, CD28, aumento de infecções por vírus, alterações relacionadas às demências, como aumento de beta-amiloide e a perda cognitiva, a senescência celular, como, por exemplo, a diminuição dos telômeros, né, do tamanho dos telômeros, isso associado à mortalidade, e os estresses oxidativos, como o aumento de dióxido nítrico, dos TBARS, dos SODs e diminuição dos CATs. O que acontece na doença cardiovascular prematura, na depressão? A gente imagina que seja essa combinação, né, de um estado de fisiopatologia com inflamação, estresse oxidativo, disfunção autonômica, disfunção endotelial, associada a também alterações de comportamento na depressão, como, por exemplo, um abuso sexual na infância, que acontece, distúrbios de sono, um estilo de vida sedentário, a nutrição em um estado ruim, ou então uma própria alimentação inadequada, uso de tabaco, álcool ou de substâncias, e o próprio uso de medicamentos que podem aumentar o peso, como os antidepressivos, e também antipsicóticos de segunda geração que estão associados a um ganho de peso, mas também a alterações na glicemia e dislipidemias. Veja como isso, a gente pode colocar isso em gráfico, né? A população suíça, né? Aqui, ó. Depois aqui, depressão unipolar, depressão bipolar. E aqui, ó, a taxa de mortalidade. Veja aqui, se a gente comparar com a população suíça, quem tem depressão unipolar, ó, chega a ser 1,5 vezes, depressão bipolar, quase 1,8 vezes. E se a gente comparar o número total de doenças, não somente aqui nas doenças cardiovasculares, mas aqui no total de todas as doenças, de mortalidade por todas as doenças, também o maior risco para morte. Isso está associado muitas vezes à quantidade de episódios, né, de doença que a pessoa desenvolve ao longo do curso natural. Então, é uma alta, provoca muitos danos, né? Veja bem aqui, ó, a porcentagem de pessoas que têm comorbidades médicas, ó, os azuis não têm, os verdes têm. Então, quem tem menos de 5 episódios, né, de doenças de transtorno de humor, menos de quase 50%, né, tem doenças comórbidas médicas, né, como diabetes, hipertensão e outras doenças.
Já quando aumenta para 5 a 10 episódios ou mais do que 10 episódios de transtornos de humor, a quantidade de doenças vai aumentando, enquanto que as pessoas ficam com menos probabilidade de não ter doenças. Os transtornos de humor, eles têm evoluções muito heterogêneas, né? E o risco de recorrência é muito alto. Então, imagine se o número de transtornos de humor está associado com maior risco de recorrência, as durações dos episódios podem ser maiores, as sintomatologias podem também ser mais intensas, os limiares, né, de gatilhos para desenvolver um episódio também podem ser menores, assim, qualquer gatilho pode afetar o indivíduo, né, e o risco para desenvolvimento de uma demência, né, tudo isso é uma evidência de que há uma progressão clínica, né, das doenças dos transtornos de humor. E o risco de progressão para a demência, especificamente, é muito alto, né? É mais alto até no transtorno afetivo bipolar do que na depressão. E o número de episódios, né, prediz esse desenvolvimento de demência na doença bipolar. Então, especificamente falando sobre o bipolar, né, essa quantidade de episódios com um intervalo mais curto entre um episódio e outro, as mudanças de volumétricas cerebrais, uma resposta mais falha à farmacoterapia, a dificuldade de responder à psicoterapia, o prejuízo cognitivo, o prejuízo funcional, eles são indicadores, né, de uma rápida progressão para o estado demencial. Veja que a gente pode tentar prevenir, né, o que já se chama de uma transformação maligna, né, da doença afetiva bipolar. Veja aqui que um fator de risco para a demência, de todos esses estudos que foram feitos, a gente tem um dado de uma meta-análise aqui, mostrando que realmente existe um risco de desenvolvimento de demência em pessoas que têm essa doença bipolar. E aqui, mais uma vez, chamando a atenção aqui para o famoso lítio, que é um remédio que é o principal fator protetor, né, contra demências em pessoas que têm doenças no humor. Veja aqui o desempenho cognitivo precoce, né, no curso do transtorno afetivo bipolar. Aqui, ó, os triângulos, né, são as pessoas que são saudáveis. Os quadrados, né, são os transtornos afetivos bipolares que têm um curso de evolução boa. E os diamantes são os transtornos afetivos bipolares com evolução recorrente, né, vários episódios. Aí aqui, ó, a base, né, da avaliação cognitiva, e durante o percurso do ano, quem tem transtorno afetivo bipolar recorrente, ó, quando não consegue recuperar a função cognitiva tanto quanto uma pessoa, por exemplo, saudável ao longo do tempo, ou até mesmo os transtornos afetivos bipolar, que tem um bom curso de doença, né? Aqui mais uma vez, colocando a alteração volumétrica, então aqui a imagem do cérebro. Então veja que os controles mantêm aqui um tamanho de volume cerebral, né? Aqui no primeiro episódio continua mais ou menos semelhante aos controles. Agora veja em quem tem múltiplos episódios. Olha a diferença, a quantidade de pessoas que fogem, né, do padrão. Ó. Aumento de volume cerebral chegou a 3,2. Isso é um indicativo, né, de neuroprogressão, né, de alterações estruturais do cérebro. E aqui vamos ver o quanto que a doença afeta o funcionamento mesmo, né, diário, no trabalho, na família, né, ou então na própria cuidados com a saúde. Então, quanto maior o número de episódios, né, aqui maior o índice de disfuncionalidade. Então, veja que quem tem episódios de mania, começa a ter índice de disfuncionalidade com muito mais rapidez, muito mais para cima, número de episódios maiores, né, do que quem tem transtorno depressivo. Mas todos dois têm um índice de disfunção, né, muito alto. Aqui, mais ou menos, voltando ao volume cerebral, veja que quanto mais o gráfico, quanto mais a disfunção cognitiva, né, menor o volume cerebral
no córtex frontal, né? E essas regiões frontais são as mais afetadas, né, pelo transtorno afetivo bipolar. Mais uma vez aqui também, né, a substância branca, né, do lado direito, e aqui a substância, o ventrículo lateral, né, direito também, ó. O aumento, quanto maior o ventrículo, maior a disfunção. Quanto menos substância branca, mais disfunção, mais disfuncionalidade, menor a capacidade do indivíduo de desempenhar suas tarefas do dia a dia. E aqui, também na região frontal, quanto menor, né, mais disfunção. No dia a dia, com dificuldade de trabalhar, de raciocinar, de fazer feira, de se comunicar, de ligar, usar telefone. Essa região frontal aqui é a mais afetada na doença transtorno afetivo bipolar, né? Essa é uma imagem bem ilustrativa, mostrando apenas aqui o hemisfério esquerdo, né, na lateral externo, e em azul seria o giro frontal superior, né? Essa é uma região que se bastante pesquisa, né, como as doenças afetam o volume cerebral. Aqui também deixou-se as máquinas calcularem. Então aqui os pesquisadores colocaram algoritmos, né, nas máquinas, e elas começaram a calcular e assinar, né, mudanças de volume cerebrais em pacientes que têm doenças psiquiátricas, principalmente transtorno afetivo bipolar, e a máquina sozinha já consegue identificar, né, que, por exemplo, aqui no corpo caloso, né, são regiões que são bastante afetadas, a substância branca, e na substância cinzenta, por exemplo, o tálamo, né, uma região, e aqui também muita região de hipocampo, né, afetada nas doenças cerebrais. Aqui o teste de memória verbal. Uma memória verbal é uma das principais afetadas também no transtorno afetivo bipolar, na demência. Veja quanto que o indivíduo com transtorno bipolar precocemente, né, já tem uma perda aqui, ó. Aqui são os controles, né, eles chegam a 1, né, resultado padrão de 1. Aqui, bipolar precocemente e de longo prazo, perde bastante memória verbal, medido através desse teste aqui, que é um teste de fluência verbal. Alterações no volume do hipocampo. Mais uma vez, vocês mostram, olhando aqui, ó, os controles, o volume do hipocampo do controle, aqui, ó, de quem tem transtorno afetivo bipolar precocemente e tardiamente. Agora, falando um pouco sobre o sistema imunológico, né? Principalmente, estou focando aqui no transtorno afetivo bipolar, porque é onde tem mais informações nesse material que eu trouxe para vocês. Mas olha só, a gente medindo o sangue periférico mesmo, né, dos pacientes que estão com alterações de humor. Veja que quem está com controle em eutimia, né, eutimia seria um humor normal, tem aqui, ó, índices muito parecidos. Mas quem já tem depressão, mania, ou a sepse seria o estado de infecção generalizada, né? A toxicidade sistêmica chega a ser muito alta, mas se você avaliar a depressão e mania, né, ó, já tem uma alteração significativa. Então, CIBARS, né, o interleucina 10, o carbonil, interleucina 6, BDNF, TNF, os TRAPS, o NT3, né, tudo isso são substâncias que são usadas para esse cálculo, né? E veja como o estado inflamatório ele é alterado. Então, nós imaginamos que o que acontece são mortes, né, de células, associado também a gente consegue ver aqui o estado inflamatório de uma maneira geral, né, mas esses receptores, né, de estados inflamatórios ou de interleucinas, das quimocinas. Então, por exemplo, o citocromo C, a presença de DNAs, né, de ácido úrico, de proteínas, né, de choque do calor e DNA no sangue periférico, mostrando aqui alterações Veja mais uma vez aqui do estado imunológico, a concentração, né, dessas substâncias no sangue periférico em pessoas que estão em controles. Aqui, ó, no vermelhinho são os transtornos afetivos bipolar,
e azul aqui pessoas que têm sepse, né? Então veja um aumento, né, no DNA, no DNA do sangue periférico, DNA relacionado à inflamação. Aqui o DNA mitocondrial e aqui outros estados também inflamatórios, como o HSP60, 70 e 90-alfa, todos alterados nos pacientes que têm episódios de transtorno afetivo bipolar. Então, isso é uma situação que a gente tem que cuidar bastante, e aí vem a parte de prevenção, né? Porque quem é inteligente resolve problemas, mas para quem é sabido, quem é esperto, né, previne esses problemas. Então, essas substâncias, né, pró-inflamatórias, promovendo a apoptose, né, das células, e aí essas células provavelmente vão ser células cerebrais que seriam úteis, né? Aqui você vendo que quando há um estado inflamatório, né, existe uma disfunção dos oligodendrócitos, por exemplo, uma desmielinização né, transitoriamente de alguns neurônios, e aí uma ativação das células amicróglia, que podem agravar ainda mais, como, por exemplo, provocando disfunções nos astrócitos, né, na vascularização cerebral, que pode ficar mais aberta, né, porque o estado inflamatório abre, né, os vasos sanguíneos para que entrem células de defesa. Para vocês terem noção aqui, né, como acontece essa inflamação nas regiões do cérebro, né? A região de interesse no hipocampo é a principal área cerebral afetada em pacientes que têm transtorno afetivo bipolar, está aqui em vermelho, aqui é tipo 1, né? E aqui você vê que a diferença para controles é muito grande, né? E daqui das células gliais, né, no córtex pré-frontal, mais uma vez, os pacientes com o número de células diminuídas aqui em relação ao controle. Isso tudo é para mostrar que realmente existe uma diferença de pessoas que estão passando por um episódio agudo ou crônico, né, de humor, né, nas doenças psiquiátricas. Voltando aqui, a densidade dos oligodendrócitos é diferente em quem tem transtorno afetivo bipolar. O número de oligodendrócitos por neurônio também é diferente. Mais uma vez, vermelhinho bipolar, azulzinho aqui, são pessoas com controles. São apenas dados ilustrativos, mas que é para mostrar que a gente consegue fazer uma medição, né? A gente coloca um quadrado no exame de ressonância ou no exame de neuroimagem, que a gente chama esse quadradinho de voxel, né? Do mesmo jeito que as imagens de fotografias. E a gente vai tentar medir, né? Ensinando a máquina a medir se ao longo do tempo há uma alteração, né? Em cada voxel desse, a máquina consegue detectar se no córtex cerebral, nessa área que tem mais superficial, que é a região onde tem muita substância cinzenta, de memória, de processamento de informações. E o que percebe-se é uma alteração significativa, né, na mielinização nessa região, como se houvesse uma diminuição da mielinização dessas áreas. Mais uma vez, controles, aqui, esses em azul, e transtorno afetivo bipolar esse colorido aqui, mostrando que o coeficiente de mielinização já é bem diferente de pacientes com transtorno bipolar dos pacientes com controles. Essa é uma outra pesquisa que foi feita aqui com camundongos, né?
tentando mostrar, né, que essa toxicidade sistêmica, neuroprogressão, ela pode ser passada, né, de um para o outro. Por exemplo, você pega o sangue, né, de um ratinho, um camundongo jovem e joga um camundongo que esteja em estado inflamatório, que seja um modelo para transtorno afetivo bipolar, e joga no jovem também. Então você pega o sangue, né, de um velho, de um ratinho, de um camundongo velho, joga no camundongo novo, mostrando que aqui você consegue promover, né, uma alteração imunológica, né, inflamatória, quando você joga o sangue de um para o outro. Então, assim, por exemplo, quem é mais idoso, assim, tem mais dificuldade de se recuperar. Então, veja aqui a concentração da cortina aqui nos plasma dos jovens é muito maior do que nos idosos, né? E o comportamento de freezing, né, acaba sendo também pior nos idosos. Mais uma vez, uma alteração nesse CCL11, que é um outro marcador inflamatório, em pacientes principalmente que têm doença bipolar e depressão maior, muito mais do que quem está em outros estados alterados de doenças psiquiátricas. Então, mostrando mais uma vez essas substâncias. E isso aqui é uma pesquisa também muito interessante, mostrando que fatores sistêmicos, né, de jovens, principalmente nessas medicinas que tentam controlar as doenças neurodegenerativas. Então vejam bem aqui, dois camundongos, dois ratinhos, né, jovens, né, de 2 meses, eles trocam, né, sangue, trocam sangue de um de 2 meses com um de 15 meses, e trocam sangue de quem tem 15 meses com 15 meses também. E vamos ver o que acontece. Aqui. Então, há um rejuvenescimento, né, neurogênico e vascular no cérebro dos ratinhos, né, quando eles recebem o sangue jovem. Veja que interessante, né? O cérebro ele consegue reagir a sangue periférico do ratinho jovem, né? Que consegue destruir, né, essas neuroquimocinas ou substâncias que degeneram o cérebro. Isso aqui é apenas em pesquisas básicas, tá, gente? E o fator 11, né, como uma possibilidade aí, tudo pesquisa básica de tratamento, né, para melhorar a vascularização do hipocampo em ratos, também nessa troca de sangue de um rato para o outro. Já o GDF-11, né, em transtorno de humor em pacientes, né, que eles são transformados principalmente pelo TGF-beta, a superfamília TGF-beta, né? Então o GDF-11 como uma proteína anti-envelhecimento, né? Ela pode explicar os efeitos benéficos que há uma troca de sangue de ratinhos, né? De jovem para o velho. Veja bem que pessoas que tinham controles têm muito mais GDF-11 do que quem tem depressão maior. Então, essa substância foi descoberta como uma das principais que podem ajudar no controle da neuroprogressão da doença. E aqui uma parte muito importante da aula, onde a síndrome metabólica, pessoas sem síndrome metabólica, pessoas com síndrome metabólica, veja a importância de você fazer o controle, né, da sua vida metabólica aí, com medicina preventiva, para que vocês protejam também contra os transtornos de humor. Então, se pessoas saudáveis precisam, né, de fazer um controle preventivo, imagine quem tem transtorno de humor
Olha aqui a quantidade de GDF-11, essa substância que é anti-envelhecimento, em pessoas que têm síndrome metabólica, como é bem menor. Essa aqui uma parte de que quem tem transtorno afetivo bipolar acaba se expondo mais a doenças, principalmente com o uso de cocaína. Esses são os dados dos fatores de riscos, então, né? Dentro de uma comunidade, tenta se identificar quais são os principais fatores de risco que podem provocar um novo episódio, né? O início da doença transtorno bipolar. Então, história familiar, né? Mas transtornos depressivos são fatores de risco, transtorno do estresse pós-traumático, pessoas que têm risco de suicídio, ou que têm pensamentos de suicídio, transtorno de ansiedades, os toques não apareceram como significativo, uso de tabaco sim, de álcool sim, de cannabis sim, de cocaína sim, de outras substâncias, mas principalmente aqui, ó, transtornos depressivos, gente. Pode, nos 5 anos seguintes, desenvolver um transtorno afetivo bipolar. Então, para tentar já ir finalizando aqui, né, a aula, então o envelhecimento acelerado é uma progressão, né? Ela é acompanhada sim pela progressão clínica da doença, está relacionada ao número de episódios de humor e uma das bases da neuroprogressão seria as mudanças cerebrais, né? As patologias cerebrais estruturais. E aí a gente tem que fazer prevenção precoce, prevenindo o declínio cognitivo, sim, essa aula foi para mostrar isso. Então, quanto mais episódios e menos e mais predisposição genética ou menos, você vai ter um desenvolvimento de uma demência ou não, né, nas doenças de humor.